Tá visível para você, Daniela? Tá sim, Tá, o áudio tá bom? Tudo em também. paz? Aham, Ótimo. sim. Tá. Você assistiu a aula ontem, Daniela? Na segunda, né? Ela, ontem que eu falei na segunda. Assisti na segunda Tá, e agora eu tava assistindo as gravadas. tá. Ficou alguma dúvida? Não, não. Na verdade, eu tenho que refazer os exercícios, né? Mas eu acredito que não tenha, não. Ficou tranquila. Obrigada por perguntar. Os exercícios foram postados, inclusive os de hoje e o de amanhã, né? Então, É, eu já vi. Aham. uhum, tá ok. Muito bem. Vamos aguardar um momentinho, pessoal. Pessoal, vamos dar mais 5 minutinhos até o resto assumir aí. Bom, foi enviado para vocês ah, os exercícios de ontem, tá? E também os que nós vamos ver hoje e amanhã. E na sexta-feira, eles vão postar este mesmo material, porém com as resoluções que vocês viram ontem, tá? Vocês vão receber esse material já com a resolução de cada exercício. Ainda assim, se tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, até a véspera da prova, vocês podem mandar me endereçar qualquer dúvida que vocês tenham sobre esses exercícios ou sobre a matéria de tributação. Vocês podem postar no grupo que eu acompanho isso tranquilamente. Tá ok? Já estamos com 4 alunos. Ficou alguma dúvida para a Daniela já fez essa pergunta, não me respondeu que não. Os demais ficou alguma dúvida sobre a aula de ontem? Professora, não é nenhuma dúvida específica, mas essa parte ela é muito extensa, né? Você tem alguma dica, assim, no sentido de focar mais em algum assunto específico ou muito difícil essa pergunta?
você nunca sabe o que vai aparecer, tá? Inclusive, nesse material, tem duas questões de prova, não da última, de provas anteriores, né? E foi uma surpresa, né? Uma era muito mais voltada a contador do que a planejador financeiro, era um aspecto de multa, tá? Descontos em multa para pagamento de atuações, de impostos, de IR, coisa e tal. Uma outra dificuldade que a gente tem, o pessoal fala, você tem literatura. Tá. A única literatura que eu acho que cobre tudo, tá? Quando a Receita Federal disponibiliza o material para você fazer sua declaração anual de ajuste, tá? Ela disponibiliza também o famoso perguntão, e é perguntão mesmo, tá? São 702 situações que envolvem tributação. Mas aí vai até atividade rural e tudo mais, tá? O que é interessante, tem uma parte que é sobre mercado financeiro, tá? Aí se resume a umas cento e poucas perguntas. Eu suponho que isso tenha sido disponibilizado no material que vocês têm acesso. Eu tinha feito um compêndio disso, mas se você tem qualquer dúvida, PDF do Perguntão da Receita, tem 702 questões, situações fáticas com exemplos numéricos, qual é a interpretação da receita, tá? Isso vale não só para estudo da prova, mas para o dia a dia de vocês também. Outra pergunta que me fizeram, aqui que cai mais? Qual é o foco? São várias coisas, né? Imposto de renda, de mercado financeiro, ganho de capital. Agora estão surgindo mais algumas questões de aplicações no exterior. Aliás, tudo isso deve mudar se for aprovada esse projeto de lei, que inclusive incorporou a MP 1174, que tributa os fundos fechados, tá? Isso, aliás, foi um desserviço que a imprensa fez, porque misturou fundo exclusivo com fundo fechado, não tem nada a ver, tá? Entraram na dinâmica de discurso, de justificativa para por que instituir isso. Isso aqui, esse assunto que nós vamos começar, eu cortei a aula ontem, porque a gente trocou basicamente de assunto, tá? Isso aqui é uma coisa que normalmente alguma questão cai, tá? Então vamos lá. O Eduardo possui 3 imóveis, dois residenciais, um em São Paulo e um em Campinas, e um imóvel comercial em Osasco. Resolveu vender o imóvel de São Paulo por 900 mil à vista, tá? A escritura foi lavrada no dia 1º de junho. O imóvel vendido estava lançado no seu imposto por 150. Como ele gosta de investir em imóvel, e tem gente que, se falar de fundo imobiliário, ele não gosta, mas falar de imóvel, ele prefere ganhar menos e ter o imóvel dele lá, tá? Ele resolveu investir o produto desta venda, tá, em imóveis. Então, no dia 10 de junho, comprou um imóvel residencial em Valinhos por 450, pagando 200 no compromisso de compra e venda, mais 5 parcelas mensais consecutivas de 50 mil. Tá?
Decorridos 60 dias da alienação do imóvel em São Paulo, alienação, desnecessário falar para vocês, é venda. A Receita trata a venda como alienação. Aliás, não só a venda, tá? Qualquer outra dação em pagamento, ela diz, alienação não importa a forma, tá? O Eduardo adquiriu outro imóvel residencial, agora no litoral norte, por 450 mil. Pagou à vista 150 e mais 6 parcelas mensais sucessivas de 50 mil. Ok? Em termos tributários, Eduardo não tem imposto a pagar, porque ele empregou a totalidade do que... Ele empregou a totalidade que ele apurou na venda, tá? Na aquisição de outros imóveis residenciais. Deve pagar R$ 112.500 referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel, e nesse caso a isenção não se aplica. Deverá pagar 56.250, que corresponde ao ganho de capital de 375 mil, referente ao ganho da diferença, ganho capital da diferença do segundo imóvel. E tem que pagar o total de 12.499, tá? Até o último dia útil de setembro. Alguém fez essa questão? Tentou resolvê-las? Aliás, vocês tiveram tempo de resolver isso? Bom, então vamos direto para a explicação. Na parte de ganho de capital em venda de imóvel, tem 3 regrinhas básicas que depois eu criei, não está no material de vocês, eu criei até um quadrinho antes da aula para vocês gravarem mais facilmente isso, tá? Uma das regras diz o seguinte, que se você vender um imóvel residencial e adquirir outro ou outros imóveis residenciais, tá? Empregando o montante que você apurou na venda, tá ok? Você pode ficar isento de tributação, ok? Quais são as condições para que isso ocorra? Que você tenha vendido um imóvel, um ou mais imóveis residenciais e compre um ou mais imóveis residenciais. Aí só entra residencial, por exemplo, se ele tivesse posto esse imóvel comercial em Osasco aqui, adquirido um residencial, essa regra não se aplicaria. Ou ele vendeu um residencial, comprou um outro residencial e um comercial. No comercial não se aplica a regra, é somente residenciais, tá? Então, a legislação diz o seguinte, se você vendeu um ou mais imóveis residenciais e adquiriu em até 180 dias da data da venda, outro ou outros imóveis residenciais, você tem uma apuração de ganho de capital diferente da que seria uma simples venda, tá? Aqui, se ele tivesse vendido esse imóvel por 900 mil e que estava em 150, grosso modo, ele teria 750 mil sujeitos à tributação, tá? 750 mil sujeitos à tributação, ele teria que pagar 112.500. Porém, como ele investiu este montante em outros imóveis residenciais, tá? Ele pode desconsiderar uma parte de ganho de capital. Ora,
Nesse caso, o que que acontece? Ele investiu 450 mil num imóvel em Valinhos e mais 450 mil num outro imóvel no litoral norte. Ah, então ele não tem nada aqui pagar, porque ele vendeu por 900 e adquiriu um por 450 e outro por 450. 900 com 900, zero. Correto. Desde que os imóveis adquiridos, tanto o imóvel vendido quanto os adquiridos fossem residenciais. Cumpriu a regra, tá? E o montante que ele investiu na aquisição dos novos imóveis foi num horizonte de tempo de 180 dias da data da venda. Então, vocês têm que, neste caso aqui, prestar atenção. Por exemplo, quando foi feita a venda do imóvel? Aqui eu coloquei, ó, a escritura lavrada no dia 1º de junho. Tá? Então, começa a contar o prazo de 180 dias a partir de 1º de junho. Tá ok? E se ele tivesse feito um compromisso de compra e venda em maio e a escritura fosse em junho? Ou em abril e fosse em junho a escritura? Se a escritura detalhar que o compromisso de compra e venda foi feito em abril ou maio, vale a data de abril ou maio e não a data da escritura. Tá? Por quê? Porque quando você firma o compromisso de compra e venda, você já caracterizou para efeitos tributários a operação. Então, se em vez de ser 1º de junho, ele tivesse assinado um contrato de compra e venda em maio, ou 15 de maio, ou 28 de abril, e na escritura contar que fulano vendeu através de um contrato particular de compra e venda datado de 15 de abril, começa a contar no 15 de abril. Então, toda vez que tiver menção a datas, prestem atenção nisso, porque esta data aqui, ó, é que vai começar a valer a data do negócio, tá? Que vai começar a valer para a contagem dos 180 dias. São 180 dias corridos, ok? Então, por que que aqui eu fiz questão de montar a questão dizendo o seguinte: em 10 de junho comprou um imóvel residencial em Valinhos por 450 mil, tendo pago 200 no compromisso de compra e venda e 5 parcelas mensais consecutivas de 50 mil. Então, neste imóvel aqui, ó, ele pegou e aplicou os 450 dentro do horizonte temporal de 180 dias. Tá ok? Mesmo que foi dia 10 de junho, como foram 5 parcelas mensais, ele ficou todas elas no horizonte de 180. Tá? Decorridos 60 dias da alienação do seu imóvel, então, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto. Depois de agosto, tá? Em agosto, não está aqui escrito em agosto, mas 60 dias da alienação, e a alienação está datada em 1º de junho, adquiriu outro imóvel residencial, agora no litoral norte, de 450. Pagou à vista 150 mil, mais 6 parcelas mensais e sucessivas de 50. Só que já se passaram 60 dias da venda. Então, dessas 6 parcelas mensais e sucessivas, tá? Ele, na verdade, vai apropriar não as 6, vai apropriar um número menor dentro dos 180 dias. Tá ok? Então, nesse caso aqui, ele vai ter que pagar o total de 12.499 até o último dia útil de setembro. Tá? Vamos lá.
o imóvel adquirido em Valinhos dispensa o pagamento do imposto, visto que o valor da venda foi empregado na aquisição no prazo de 180 dias da data. Isso é uma condição suspensiva da tributação. Referente ao imóvel adquirido no litoral norte, embora 450 mil, que com os outros 400 mataria os 900 dele, os outros 450, ele somente investiu no prazo legal de 180 dias da venda do imóvel São Paulo a quantia de 350, tá? Porque ele deu quanto de entrada? Deu 150. E mais 4 prestações de 50 mil. Assim, o que a legislação determina? Deve-se calcular o valor investido nos dois imóveis em relação ao valor da venda. Então, no horizonte de 180 dias, ele pegou 900 mil e gastou 800, 88,89%. Tá? Deverá tributar o equivalente a 11,11 do ganho de capital da venda, ou seja, 750 mil, porque o imóvel foi vendido por 900 e custava 150, tá? Vezes 11,11. Então, este aqui, ó, é a base de tributação, 83.325, tá? 15% sobre o ganho de capital, 12.499. Vai ter que ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte em que formalizou a compra do segundo imóvel. Tá ok? Qual é a ineficiência disso? Era muito melhor. O cara estava com a grana na mão, concorda? Ele botou 900 pau de queda. Era muito melhor, em vez dele pegar e fazer 6 parcelas mensais e consecutivas de 50, tá? Fazer em 4 parcelas, desde que a última ainda coubesse dentro do horizonte de 180. Porque aí ele teria poupado R$ 12.500. Tá ok? Sempre que faz algum negócio, já pensa no leão. Para ele estava com o dinheiro vivo, salvo que ele tivesse um negócio, tivesse enforcado ou qualquer outra coisa, que ele precisasse postergar esses 100 mil reais que ele jogou 2 parcelas para frente, tá? Ele teria poupado R$ 12.499. Tá claro? Tem uma outra forma de fazer isso também. Bom, aqui não cabe porque vendeu um imóvel só. Se ele tivesse vendido 2 imóveis, ele podia seccionar, tá? Zerar o lucro tributário de um e a parcela não aplicada jogar no outro que tivesse o menor lucro tributário. Aí você entra numa zona cinzenta que a Receita pode chegar e te dizer, escuta, você tinha que somar os dois e tudo. Não, esse aqui, eu não considerei esse aqui, tá? Do restante, desse outro imóvel, eu considerei aqui. Se ele tivesse vendido 2 imóveis, tá ok? Dúvida, pessoal? Vê bem, Professor, ó. não tem uma regra? Fale. Sempre se identifica quem está falando, Henrique. Vai. Isso. Tem uma regra, se eu não me engano, de um imóvel nos últimos 5 anos, não é algo do tipo? Não. Aqui, ela não se atém a um único imóvel. Isso é uma outra regra, tá? Aqui, ela não se atém a ter um único imóvel. Você vê, essa regra que você fala, é o seguinte: se você tem um único imóvel, tá?
Inclusive, foi esse slidezinho que eu inseri hoje para vocês fixarem melhor. Se você tem um único imóvel, tá? E não realizou nenhuma venda nos últimos 5 anos, e se você vender este imóvel por até 440 mil, o teu ganho de capital é isento de imposto. E aí não importa se é residencial, comercial ou até um terreno. Suponha que você tenha um único imóvel. Lembra, o terreno é um imóvel, tá? Nesse caso aqui, que nós analisamos, se um dos imóveis que ele vendesse fosse um terreno, não entraria na regra de aplicação do montante de isenção, tá? Mas, voltando lá, se o valor de venda for até 440 mil reais, tá? E era o seu único imóvel em seu nome, ok? E você não fez nenhuma venda nos últimos 5 anos, o teu lucro é isento de tributação, tá? Muito bem. Agora vamos lá, o cara é casado ou tem um contrato de união estável, afetiva, não importa, existe um vínculo entre ele e outra pessoa, tá? Que seria casamento, união afetiva, seja homo ou heterossexual, não importa. Esse limite de 440 dobra? Não. Ele, quando é um casal, quando há laços afetivos entre eles por matrimônio ou contrato de convivência, tá? Esse limite é individual. Porém, se você tem um imóvel em condomínio, em sociedade com alguém, por exemplo, você tem um imóvel, você e seu irmão, tá? Meio a meio ou 60-40, e o limite de 440 mil é para cada um dos dois, desde que os dois tenham somente um imóvel, e esse seja o imóvel da venda e não tenha vendido nos últimos 5 anos. Agora, vamos supor o seguinte, eu tenho um condomínio, um bem em condomínio com meu irmão, tá? Muito bem. Ele tem mais de um imóvel. Eu não tenho, eu só tenho aquele. O limite de 440 vale para mim. Suponha que eu detenha 50% do imóvel e o imóvel seja vendido por 880 mil. Ora, como eu tenho 50%, 440 é a minha parte. Eu não tenho nenhum outro imóvel. Não vendi nos últimos 5 anos, a minha parte é isenta. A dele, não. Por quê? Porque ele tem um outro imóvel ou vendeu um imóvel nos últimos 5 anos. Tá? Legal? São coisas separadas. Uma é a venda de um único imóvel, e aí pode inclusive ser um terreno, tá? Ou então, a venda de um imóvel, um ou mais imóveis residenciais, com aquisição de um ou mais imóveis residenciais. Desde que você empregue o que você recebeu na venda, está isento. Se você não empregar tudo e tem esse horizonte temporal de 180 dias, você é tributável. Ah, tudo bem. Eu vendi, suponha que em outubro, eu vendi o imóvel e esperei os 180, esperava comprar um outro imóvel em 180 dias. Não comprei.
Ora, como eu esperava comprar e não comprei, tá? Eu posso, quando eu for calcular o ganho de capital, que vai ser integral, eu posso dizer o seguinte, olha, eu esperava comprar o imóvel, aliás, eu vendi o imóvel em outubro, tá? E não paguei o imposto, porque eu esperava comprar o imóvel no prazo de 180. Não comprei. Aí, quando eu for pagar o imposto, decorridos 180 dias, eu já não posso mais me valer dessa facilidade tributária. Quando eu for pagar o imposto, eu vou ter que pagá-lo corrigido pela Selic, tá? O valor que eu deveria ter recolhido lá atrás, corrigido pela Selic. E na minha declaração, vou dizer, olha, eu esperava comprar, mas deu problema, não consegui, então o imposto foi recolhido em tal data, o valor original era esse, corrigido pela Selic. Não existe multa, tá? Ok? Vamos lá. Felipe vendeu sua cobertura que havia comprado há menos de um ano pelo valor de 2,5 milhões à vista, mudando-se para outro imóvel de sua propriedade. O imóvel vendido está lançado no seu imposto de renda por 1,5, porém havia um financiamento imobiliário sobre esse imóvel com saldo devedor de 1,1 milhão. Dívida essa que foi quitada com o produto da venda. Então, ele vendeu por 2,5, tá? Pegou este dinheiro aqui e pagou 1,100. O imóvel estava por 1,5. Após 45 dias da venda deste imóvel, Felipe adquiriu outro imóvel residencial pelo valor de 1.450, tá? Assumindo uma dívida de 300 para ser paga em 3 parcelas iguais e sucessivas em 30, 60 e 90 dias. Ok? Em termos do imposto de renda, Felipe não tem imposto a pagar, pois empregou a totalidade do valor oferido com a venda da sua cobertura na aquisição do outro imóvel e a quitação da dívida imobiliária. Deverá pagar 150 mil de IR referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel e, nesse caso, a isenção não se aplica. Tem que pagar 63 mil, que corresponde ao ganho de capital de 420, percentual não investido na aquisição do imóvel, tá? Ou deverá pagar 45, que corresponde ao ganho de capital de 30% do valor não reinvestido. Muito bem. Aqui tem uma novidade, pessoal, e não caiu nenhuma questão até agora sobre isso, tá? Por quê? Porque até a edição desta solução de COSIT, ó, abril de 2022, normalmente você não usa nas provas nada que não tenha no mínimo 6 meses de vigência. Então, isso aqui não caiu ainda em nenhuma prova. Pode até cair nessa, tá? Até a edição dessa solução de consulta COSIT e tal, tá? Você, se vendesse um imóvel e amortizasse a dívida daquele imóvel ou outro, dívida já existente, você não podia contar este pagamento da dívida como base de isenção. A partir do COSIT, isto ficou validado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele não vai ter imposto a pagar, porque ele empregou a totalidade do valor oferido com a venda, 2,5 milhões. O que ele fez? Ele pegou 1.100, quitou dívida, mais 1.450, tá? Ok?
pelo valor de 450, assumiu uma dívida para ser paga em 3 parcelas iguais sucessivas, 30 a 60. Então, no prazo de 180 dias, ele comprou um outro imóvel por um valor que, somado ao que ele já tinha quitado do outro imóvel, consumiu o total que ele recebeu pela venda. Tá ok? Essa é uma questão que ainda não entrou nesse aspecto por causa desta prerrogativa aqui, ó, tá? E muita gente, tenho certeza que se cair essa questão, não vai considerar que houve quitação de dívida imobiliária e o valor quitado deduz da base de cálculo para efeito de tributação de ganho de capital. Aí, ó, ganho de capital na alienação de imóvel residencial, isenção, artigo 39 da lei tal. Aplicação do produto da venda na quitação de financiamento de imóvel residencial. Notem, é sempre residencial as aquisições. É isento do imposto o ganho ao filho de pessoa física na venda de imóvel residencial que no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato, utilize o recurso para quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestações de imóvel residencial localizado no país já possuído pelo alienante. Bem, não fala que a dívida tem que ser do mesmo imóvel que vendeu, pode ser de outro, tá? E, então, tem essa novidade. Fiquem atentos a isso, tá? Por quê? Isso aqui foi introduzido em abril de 22 e não entrou até agora nas outras provas feitas no ano de 22 e as 2 primeiras provas de 23. Tá? Aqui está um resuminho, ó. Venda de um único imóvel. Esqueci de botar imóvel aqui. Resumo de isenções. Venda de um único imóvel, residencial ou não. Valor de venda inferior a 440 mil. Não haver vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Imóvel em sociedade, se conjugal ou afetiva, vale o limite do valor de venda, 440. Se em condomínio, o valor é para 440 para cada, respeitado o disposto em C, não ter vendido outro imóvel nos 5 anos. Se um dos condôminos tiver mais de um imóvel, não vale para ele. Tá? Aquele caso que eu falei. Tem com o seu irmão uma sociedade, só que o teu irmão tem 2 imóveis. Um outro e o que está em sociedade com você. Você só tem a sua parte. Se você vender a sua parte, vendeu o imóvel por 800 mil, você detinha 50%. Está dentro dos 440? Tá. Certo? Muitas vezes eu já vi gente batendo, eu quero 450 ou 460 mil reais, é meu único imóvel, eu quero 460. Eu digo, legal. Quanto está no teu imposto? Está por 100 mil. Legal. Então, você quer 460? Tá. Você vai ter 360 mil de ganho. 15% sobre isso é 54. Cara, me vende por 440 que você sai ganhando dinheiro. Certo? Venda de imóvel residencial com subsequente aquisição de outros imóveis, tá? Investimento do valor da venda na aquisição em até 180 dias da data da venda. Cuidado, que pode no enunciado estar assim, fizeram um contrato particular de compra e venda em abril. E o imóvel foi registrado em junho. Tá? O que vale? Vale a data do contrato particular ser constada a escritura. Se os caras fizerem a escritura com inteligência, o cara diz, não cita que eu já te paguei.
Cita que eu já te dei esse valor, que não foi lá atrás, foi feito dessa forma, tá? Então, nesse caso, você se enquadra isso. Venda de 2 imóveis, contagem inicia na data de venda do primeiro imóvel, tá? Não investimento total, tributa o lucro da venda pela proporção percentual do valor não investido. Você calcula quanto seria o seu ganho de capital na venda do imóvel. Ah, o meu ganho de capital foi 100 mil. Porém, eu investi 75% do que eu apurei com a venda. Então, em vez de minha base de cálculo ser 100 mil, ela vai ser de 25, tá? E também quitação de empréstimo imobiliário para o produto da venda. Ok? Dúvidas? Legal. Isso aqui é outra coisa que fatalmente cai nas provas, tá? Tributação pelo ITCMD. Ok? Primeiro, vamos traduzir aqui, ó. Imposto de transmissão, causa, mortes e doação. Esse é um imposto estadual. Então, o que que acontece? A regra geral para esse imposto, que está na Constituição, diz o seguinte: a alíquota máxima de ITCMD é 8%. Nenhum estado pode cobrar mais que 8%. Isso está lá entre os artigos 150 e 155 da Constituição, está as regras de tributação. Tá? Então, cada estado tem a sua regra. Então, no caso desse, eles têm que informar qual é a alíquota de imposto. Por exemplo, tem estados que diz o seguinte: olha, para determinado imóvel assim, assim, aquelas casas mais populares, coisa e tal, o ITCMD é isento, ou para valores de venda de até X mil reais, eu cobro 4%. Se o valor for de X a Y, é 6%. Tá? E aí aplica sobre o total, mas tem que estar a regra, tem que estar a alíquota, tá ok? Então vamos lá. Simone, residente no estado de São Paulo, transfere a título de doação para sua filha 2.400 ações da Petrobras. Na declaração anual de ajuste de Simone, da doadora, ela reporta a doação pelo valor constante na sua declaração de renda, ou seja, ela tinha essas ações com R$17,50 cada. Ok? Na data da doação, as ações estão sendo negociadas pela B3 pelo valor de 34. Coincidência, hoje fechou 34 e troquinho. Tá? Isso aqui está feito há bastante tempo. Considerando que a alíquota de ITCMD de São Paulo é 4%, e existe a previsão de isenção de ITCMD para doações em dinheiro de até 2.500 UFESPs, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que todo ano ele corrige, cujo valor em 2023 é de R$ 34,26, ou seja, o equivalente nesse ano fiscal a 85.650. Podemos afirmar que o valor dos impostos devidos nessa operação serão, respectivamente, ITCMD de 1.680, e imposto de renda de 5.940, ITCMD de 3.264 e isento de imposto de renda, isento de ITCMD e imposto de renda de 5.940, isento tanto para o ITCMD como para o imposto de renda. Alguém chegou a fazer essa questão? Se atreve a chutar? Hello?
Vamos lá. Resposta correta aqui é a letra B. Ela vai pagar um ITCMD de 3.264. Mas espera aí, não tem uma isenção de até 2.500 UFESPs? Ora, se ela vendeu 2.400 ações e o preço era R$ 34, este valor aqui equivale a 81.600 e não 85. Então, está isento de TCMD? Não. Notem o enunciado. Essa isenção existe de 2.500 UFESPs? Existe. Porém, para doações em dinheiro. Doações em bens não tem isenção de ITCMD. E qual é o valor que se calcula para o ITCMD? É o valor de mercado. Ou seja, no dia que ela fizer a negociação, o preço da ação está 34, a base de cálculo é 34 vezes 2.400, 81.600, e ela vai pagar o ITCMD de 4%. Então, 81.600 vezes 4%, ela vai pagar R$ 3.264 de ITCMD. E está isento de imposto de renda? Tá. Por quê? Porque, Simone reporta na doação pelo valor constante na declaração de renda, ou seja, pelo valor unitário de R$ 17,50. Para efeitos de imposto de renda, isso sai da declaração da Simone, tá? E passa para a filha a R$ 17,50, que a filha vai tributar isto quando ela vender as ações. E se ela vender por um preço igual ou inferior a R$ 17,50, tá? Não tem imposto. Mas como a doação foi pelo valor que estava na declaração do doador, o donatário registra as 2.400 por R$ 17,50. Notem que a base de cálculo para o ITCMD é uma, imposto de renda é outra. Se houvesse a transferência por R$ 34, tá? Se a Simone reportasse na declaração de renda dela que doou a 34, ela teria essa tributação de diferença aqui, de 34, a Simone, a doadora. Tá? Então, aqui, tem alguma observação interessante. Aqui está a solução. Resposta B, ITCMD de 3, isento. A doação de bens não conta com o benefício de isenção para valor de 2.500 UFESP. Esse benefício só é válido para doações em espécie. A base de cálculo do ITCMD em doação de bens e valores é o valor de mercado na data da efetiva doação. 2.400 vezes 34, 81.600, 4%, 3.264. O imposto de renda depende qual valor das ações doadas serão declaradas pelo doador, podendo ser pelo valor que consta na declaração anterior, ou seja, ela mandou as ações e mandou o lucro potencial embutido aí dentro. Tá? Agora, aqui tem uma coisa interessante. Caso o doador, a Simone, tenha prejuízo acumulado em renda variável, tá? Ok? Suponha que ela tenha um prejuízo acumulado em renda variável de R$ 40.000, tá? Ok? Aí ela pega e seria muito melhor, em vez de ela transferir para a filha dela pelo valor que está,
ela vender as ações no mercado, ok? Ela vender as 2.500 ações a R$ 34, ela teria R$ 85 mil. Como isso está a 17,50 na declaração dela, ela ganha 16,50 por ação. Ela teria um lucro de 41.250. Se ela tem um prejuízo em renda variável, ações, opções, derivativos, fundo, que ela está carregando um prejuízo daquele exercício ou de exercícios anteriores, reportado na declaração, é muito melhor ela vender no mercado a 34 e, simultaneamente, a Simone compra por 34, tá? Mas você vai dizer, legal, então, aliás, desculpa, a filha da Simone compra por 34. A Simone se livrou do imposto e consumiu o prejuízo que ela tinha. E da onde a filha da Simone arranjou os 80 mil para pagar as ações? Ora, ela arranjou através de uma doação. Com a venda em dinheiro, tá? A mãe da Simone manda para ela o valor das 2.500 a 34, manda lá os 85 mil para ela, doação em dinheiro. Isto é isento do ITCMD e entrou para a Simone, para a filha da Simone, as ações entraram por R$ 34 mil. Ela adquiriu com a doação que a mãe dela fez até o limite de 85.650, que é isento de TCMD. Tá? Ó, se aqui for 85.700, dançou, vai pagar 4% sobre o total. Não é sobre o que excede o 85.600. Uma coisa muito comum, tá? É o seguinte: eu posso fazer mais de uma doação. Um doador pode receber mais de uma doação por ano? Pode. Porém, ele tem que somar isso, tá? E doações em dinheiro no imposto de renda não são tributáveis. Porém, a Receita informa para a Secretaria de Fazenda do Estado que houve uma doação em dinheiro. E, neste caso, posteriormente, quando a Secretaria da Fazenda, o Fisco Estadual, recebe a informação, se for acima de 80, do limite, no caso de São Paulo, de 85, ela manda uma GARI, um boleto de cobrança do ITCMD, calculados pelo valor de 4%, tá? Mais juros e multa, porque o ITCMD tem que ser pago no ato da doação. E quem paga o imposto é o donatário e não o doador. Tá? Só que, veja bem, eu já falei que o ITCMD é um imposto estadual, então cada estado tem uma regra, tanto para isenção quanto para doações em dinheiro. Por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se eu faço uma doação em dinheiro para alguém que mora em outro estado, quem vai pagar o ITCMD é o doador, porque vai ser recolhido ao cofre do estado do doador. Tá? Santa Catarina usa um critério também de alíquotas progressivas. Para operações de até tantos mil é 3%, 4%, 5%. Todos os estados estão correndo para implantar a alíquota máxima permitida pela Constituição, que é de 8%. Tá? Vou dar um exemplo que uma pessoa me ligou dizendo, eu tenho que transferir 150, o meu filho está comprando um imóvel, eu tenho que transferir
150 mil para ele. Como é que eu faço? Eu estou pensando em fazer uma doação. Eu digo, seu filho é casado? É. Ótimo. Muito bem. Então, faça uma doação de 75 ou 80 para ele e uma outra não superior a 85 para a mulher dele. Tá? Porque são dois donatários distintos, embora o mesmo doador. Tá? E falei mais ainda, escuta, você é casado? Sou. Ótimo. Vocês apresentam a declaração em separado com a sua esposa? Apresento. Então, faz o seguinte, ela faz uma doação, tá? Para a filha dela, e você faz para o genro. Ou, se ele é seu filho, você faz para o seu filho e ela faz para a nora. Mas respeita este valor por donatário, que é quem recebe, tá? Ok? Dúvidas? Você vê que aqui eu já entrei em um planejamento de, espera aí, não vou pagar imposto de renda, tá? Do ITCMD não tem como fugir, porque o valor é pelo valor de mercado, ok? Se eu doar um imóvel para alguém, o ITCMD vai pegar o valor venal do imóvel, que é atribuído pela prefeitura, da mesma forma que quando você compra um imóvel, você paga o ITBI, que é um imposto municipal, também através de um valor que o cartório te fornece a cada tempo. Esse valor oscila mais ou menos entre o valor venal do imóvel, que é lançado no IPTU, e o valor de mercado. Okay? Mas aí são legislações estaduais, têm ritos distintos. Silas foi contratado pelo gerente do banco, onde recebe seu salário, que lhe falou de aplicações em PGBL para reduzir o imposto de renda. Pessoal, está aberta a temporada de PGBL, tá? Você começa a falar disso em outubro, novembro, porque tem que ser feito dentro do ano fiscal. Para ter maior eficiência fiscal, o Silas gostou da ideia, né? Indagou a ele quanto ele recebia no ano. E Silas resumiu sua renda da seguinte forma: salário médio mensal 5.800, 13º 6.100, participação de lucros e resultados 10.700, bônus anual 10.000, renda anual 96.400. Qual é o valor máximo que o Silas pode investir no PGBL para obter a maior eficiência fiscal? Você sabe que ofertando, investindo em PGBL, até 12% da sua renda bruta anual tributável, tá? Renda bruta anual tributável. Se você usar 12% disso, tá? O que acontece? Você pode abater a sua contribuição do PGBL da base para efeito na sua declaração de ajuste. Suponha que você recebeu 96.400. Você pegou lá os 96.400, 12%, 11.568. 96.400. A sua renda começa em 84.832 para deduzir as outras coisas que você pode, educação, saúde e dependentes. Certo? Não. Por quê? Porque você tem que computar aqui, ó, o salário médio mensal, 5.800 vezes 12,
13º, ele é de tributação exclusiva na fonte, ele não entra entre os rendimentos passíveis de ajustes na declaração anual. Então, isto aqui não entra. Também a PLR de tributação exclusiva não entra, tá? Já o teu bônus anual entra. Aquilo que eu falei, quando você recebe um bônus, como é que foi? O empregador deu como participação de lucros e resultados, você tem lá aquela tabela de tributação definitiva. Muitas vezes, se você não tem outras despesas para abater, é ótimo isso, porque você teve lá um ganho que não entra no cômputo geral da sua declaração anual, tá? Então, 13º e PLR não entra. O bônus anual entra. Então, é 5.800 vezes 12 mais 10 mil. Ele vai ter que recolher, tá? O valor máximo que ele pode investir é R$ 9.552. Está aqui o cálculo. Salário anual mais o bônus 79. Valor máximo passível de dedução, 9.552, que é 12% sobre 79. 13º PLR não entra, tá? Ok? Muitas vezes a questão vem um pouquinho diferente, dizendo o seguinte: o Silas teve lá um salário de tanto, mais um bônus de tanto, eles não complicam com isso aqui, botou aqui 79.600, certo? E aplicou 12% em PGBL, 9.552. A pergunta é, qual é o valor que ele diferiu do imposto de renda? Aí muda a coisa. Por quê? Porque ele vai deduzir dessa base aqui, ó, de 79.600, ele vai deduzir 9.552. Então, ele vai ficar com R$ 70.048 de base de tributação, tá? Aí você vai dizer o seguinte, bom, ele caiu na alíquota de 27%, certo? Quanto ele diferiu? Ele diferiu 27,5% de 9.552. Deu para pegar a sutileza da pergunta? O cara vai dizer, pergunta com pegadinha. Não, ele está perguntando quanto ele diferiu. Por quê? Porque quando você aplica no PGBL, o que você está, na verdade, fazendo é um diferimento do seu imposto que você deveria pagar hoje e vai pagar lá numa data futura, incerta e não sabida, quando você sacar o PGBL. Tanto é que o PGBL tributa o principal e o rendimento. Já o VGBL só tributa o rendimento. Por quê? Porque o principal não foi usado para a sua dedução de imposto de renda. Então, aqui, ó, calcula, pode vir a pergunta desta forma. Qual foi o diferimento que ele fez na declaração dele? Se ele tinha uma alíquota de 27,5%, tá? E ele aplicou 9.552, ele reduziu a base tributária nisso, tá? Então, ele diferiu a quantia... 2.626,80. 6,80. Perfeito. Parabéns. Entenderam? Tem que prestar muita atenção no enunciado, porque já veio questões assim, fez isso, fez aquilo, tarari, tá. E a pergunta era, quanto ele diferiu do imposto? É a alíquota vezes este montante. Porque se ele não tivesse reduzido a base, ele pagaria mais 2.626. Ok? Tá bom. Aqui é outra coisa que acontece muito, ó.
Marcelo, irmão do Silas, né, naquele bate-papo normal, pô, meu gerente me cantou uma boa, não sei o quê, eu investi num PGBL, que eu vou pagar menos imposto de renda. Ok. O Marcelo ouviu esse blá, 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 procurou o gerente do banco e pediu para fazer um PGBL. Seus rendimentos foram os seguintes: salário médio mensal 2.400, que dá um anual de 28.800, 13º de 2.400, IR sobre o 13º de tanto, imposto retido na fonte 428,40, contribuição do INSS 2.394 no ano, tá? Marcelo não possui dependente nem despesa com instrução em saúde, visto que usa o plano patrocinado pela empresa. Seu gerente indicou que ele poderia aplicar até 12% da renda tributável, ou seja, o salário dele, certo? De 28, 12%. 3.456 no PGBL, o que foi feito. Analisando os dados acima, qual dessas informações aqui está correta? O investimento foi adequado porque ele usou todo o espaço fiscal disponível e reduzirá o imposto a pagar quando da declaração anual de ajuste. O investimento foi adequado, todo fiscal, e isso ampliará a restituição do imposto retido na fonte. Ele teve 428,40 retido. Como ele vai deduzir a base, ele vai restituir esse valor. Tá? O investimento poderia ser um pouco maior que efetuado, visto que Marcelo não tem outras despesas dedutíveis. O investimento é inadequado devido à faixa de renda do Marcelo. Não deveria aplicar em PGBL. E aí, Priscila? Vamos falar, pessoal. Eu acho que é a D, que o valor que ele ganha ali é baixinho, não tem necessidade, não. E ele faz pelo simplificado, não é? Isso. Então, Isso aqui é esquece. um erro muito PGBL não é comum. para ele. PGBL não é para ele. E você vai ver muitas vezes pessoas que têm renda de 30, 30 e poucos, 40, entre 35 e quase 40 mil reais, dependendo das despesas dedutíveis que ele tem, tá? Não compensa ele aplicar um PGBL. Por quê? Porque se ele vai aplicar no PGBL, ele tem que usar a declaração de modelo completo, tá? Em vez de usar um modelo simplificado. Aqui deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não entendam a origem desses termos. Modelo completo e modelo simplificado. A Receita brasileira ela é muito bem equipada, tá? Ela tem muitos dados. Tanto é que, ultimamente, ela já te manda a tua declaração pré-preenchida, certo? Não confie no que eles te mandam. Pegue e cheque item por item, porque pode ter coisa errada ou lançamento em campos errados, tipo rendimentos isentos e não tributáveis como sendo tributados, por erro de informação de quem mandou. Isso é muito comum, ocorreu muito com fundos imobiliários no primeiro ano. Tá? Muito bem. Aqui está a resposta da coisa. Tá? Não deve aplicar, sujeito à declaração é 28. É que antigamente você tinha quando as informações eram em papel, quando a declaração era feita manualmente em papel, você tinha um formulário azul, que era de 4 folhas, tá? Quer dizer, eram 4 folhas frente e verso, 2 folhas frente e verso, tá? E tinha um formulário verde, que era o formulário simplificado. Aí é que vem a história do completo e do simplificado. Hoje, quando você baixa a sua declaração, tá? O formulário é único.
você lança lá tudo que recebeu de todas as fontes que te pagaram, salários, rendas tributadas, o imposto retido em fonte, rendas isentas, lucros de dividendo, ah, resultado de fundos imobiliários e tudo mais, você lança. E a declaração vem fazendo isso. E você observa que no canto lateral esquerdo, quem está olhando para a tela do computador, tem lá assim, ó, declaração completa e simplificada. Você simplesmente aperta no botão da completa, ele vai computar todos os teus descontos dedutíveis. O próprio programa sabe o que é dedutível. E se você, por exemplo, recolheu mais que 12% do PGBL, ele só vai computar como desconto 12%. Ah, eu recolhi 20%. Né? Achei que eu estava fazendo o máximo. Ele vai me descontar da minha renda tributável 12%. E dane-se você. Quando você sacar lá na frente, o montante vai ser tributado lá na frente. Tá? Por quê? Ah, mas eu não auferi o benefício total. O problema é seu, você declarou errado, dane-se. Tá? Aí você simplesmente depois clica no botão modelo simplificado. Ele altera o quanto você ainda tem que pagar, ou ele te dá a opção de quanto você receberia de devolução pelo completo ou pelo simplificado. Então, você lança, hoje está fácil, você lança todos os dados que você tem e aí você simplesmente põe lá a marca, declaração completa, pum! Ele vai dizer, ok, Cláudio, você vai ter que pagar mais R$ 77.250. Ou você tem direito a receber de devolução R$ 650. Aí você clica na simplificada, ele diz, ok, você tem que pagar, em vez de 1.000 e tanto, você tem que pagar 400 e pouco, ou, em vez de restituir tanto, você vai restituir tanto. Então, ali é que você opta pelo modelo. Na prova, o que você vai fazer? Você vai pegar uma questão típica de prova. Ah, o fulano teve tanto de renda, tá? Dá lá a composição de renda, como eu dei aqui nesse caso, tá? Dá essa composição de renda e diz o seguinte, olha, foi restituído tanto por cento na declaração dele, tá? E se ele fizer pelo modelo completo, vai ter que pagar mais tanto ou vai restituir tanto. E no simplificado, quanto ele tem que fazer? Você vai ter lá 4 valores. Uma forma muito simples de você encaminhar a solução dessa questão, em vez de fazer um monte de conta, é você somar quais são as despesas dedutíveis. Entenda como despesa dedutível. Despesa com saúde, seja convênio que você paga, médico, hospital, laboratório, exames, tudo isso não tem limite, tá? O governo até para querer aumentar a arrecadação vai querer pôr limite nisso, mas não tem limite, tá? Educação tem limite, por dependentes tem limite. Então, se ele te dá esses dados, você soma isso e ele vai te dizer, a declaração simplificada é de tanto, tá? Fazendo pela simplificada, você vai pegar o teu rendimento e vai deduzir 16.000 e tanto. Aí é muito simples, tá? Não importa quanto foi retido de renda na fonte. Eu já sei que aquela renda que está na fonte, eu vou brigar para restituir uma parte dela. O que eu faço?
eu somo tudo que é dedutível pelos dados do problema. Se o montante dedutível for maior que o desconto que eu posso aplicar sobre 20% da minha renda bruta, tá? Porque você pega lá 20% da renda, pega a renda bruta, calcula 20% e deduz o desconto padrão. Se o total de despesas dedutíveis for maior que o desconto padrão, eu tenho que fazer a declaração completa. Por quê? Porque, desculpa, se o desconto dedutível for maior, se as despesas dedutíveis forem maior que o desconto padrão, eu faço a completa. Por quê? Porque eu consigo restituir mais ou pagar menos. Se as despesas dedutíveis forem inferiores ao desconto padrão aplicado sobre o percentual da minha renda, aí é declaração simplificada, tá? E nesse caso o PGBL não entra, ok? Então, tá aqui. Lembre-se que as despesas dedutíveis foram inferiores a 16.750. Nesse caso, é sempre mais vantagem obter pelo desconto simplificado, tá? O break-even para ter vantagem fiscal de PGBL de renda bruta é por volta de 30 a 35 mil ano, considerando outras despesas dedutíveis, tá? Muitas vezes o cara ganhou 40 mil no ano, mas ele teve naquele ano despesas hospitalares não cobertas ou reembolsadas pelo convênio de 15 mil reais. Cara, vai pelo completo, tá? E nem faz PGBL porque vai jogar dinheiro fora. Ok? Dúvida, pessoal? Todos vocês já fizeram declaração de renda na vida, né? Espero que ninguém tenha caído na malha fina, porque dá uma canseira tremenda. Já caí Tá? também. Ô, É. professor, Oi. é, essa despesa de educação da Planejar, desse valor que a gente paga, mesmo sendo educação, não é pelo MEC, né? Então ele não Não, está disponível para não. deduzir, né? Ó, Uhum. despesa de educação não tem cursos de língua, é só a educação formal, tá? A educação formal, o E no KNAI da primeiro, empresa, segundo grau, primeiro, tá, segundo grau, tá? Faculdade sua ou de tá, dependente até certa idade, tem lá as próprias indicações, tá? Não cobre curso de inglês, de yoga, nada, tá ok? entendi. Tá. Ó, Eu tenho um professor de de academia, treinador, e ele emite nota fiscal para mim, e na nota fiscal dele está dizendo atividades de educação, não está mencionando o quê? Isso é possível, professor? veja bem, eu te diria o seguinte, se fosse RPG ou Pilates e você tivesse uma... Aí é saúde, né? Aí perfeito, já Aí enquadra você como. entra na saúde, desde que Não, tenha uma indicação médica para isso. no dele está como ensino regular, pré-escolar, fundamental e médio, outras atividades de ensino não específica. Aí eu fiquei analisando e pensando, será que isso entra? Não entra, Tá, obrigada, professor. tá? Não entra, ok? Ó, isso aqui é uma questão da penúltima prova, tá? Foi, foi a última prova do ano passado, aliás, não é da penúltima, é da antepenúltima. Essa questão aqui pegou todo mundo de calça curta. Foram poucos que acertaram. Por quê? Porque você tem que conhecer os regimes tributários dos fundos, tá? Uma aplicação em fundo de renda fixa, de índice de renda fixa de R$ 1.000. O fundo desenquadrou, tá?
ficando com menos de 75% da carteira indexada ao fator de referência. Prazo médio da carteira, 180 dias. Rendimento durante o desenquadramento, R$ 200. Valor total bruto de resgate, 1.500. Qual foi o valor líquido do resgate? Tá? Essa aqui quebrou todo mundo. Primeiro, se você aplicou 1.000 e resgatou 1.500 bruto, a tua renda bruta foi de R$ 500, certo? Prazo médio da carteira de 180 dias. Acontece que o fundo de índice de renda fixa, ele tem um regime diferenciado dos outros fundos. Não é aquele, o cara aplicou no fundo e se resgatar em até 180, ele paga 22,5. De 181 a 360, paga 20. De 361, não. Olha o próprio enunciado, ó, prazo médio da carteira. Esse é o único fundo que a alíquota vigente é pelo duration da carteira. E o fundo não é tributado. Quem é tributado é o cotista. Tá? Depois, no slide seguinte, tem lá. O que acontece aqui? Este cara, tá? Ele pagou R$ 1.365 o valor de resgate líquido dele foi de 1.365. Ou seja, R$ 135 ele teve de tributação. Vamos lá. ETF de renda fixa. Carteira composta por ativos financeiros que refletem a rentabilidade do índice de renda fixa. IMA-A, IMA-B, etc. Aqueles índices da Anbim, tá? O fundo tem que ter, no mínimo, 75% dos ativos que integrem o índice de referência. Todo fundo ele tem que ter uma aderência. Por exemplo, um FIC, um fundo de ações, ele tem que ter, no mínimo, 67% das ações do seu PL em ações, ou ativos do ramo acionário. Tá? Qual é a regra do ETF de renda fixa? Tributação. 25% se a carteira dos ativos apresentar médio de repactuação igual ou inferior a 180 dias. 20% se a carteira de ativos apresentar prazo médio de repactuação superior a 180 e igual ou inferior a 720. 15% se a carteira tiver um prazo de repactuação superior a 720. Nota que ele não tem nem aquela alíquota de 17,5%. Porém, se não cumprir o percentual mínimo de composição, será tributado em 30%. É o único fundo que a alíquota não é em função do prazo do investidor, do investimento, e sim em função do prazo da carteira. Tá? Os ETFs são fundos fechados, negociados em bolsa. Então, aqui, ó, o cálculo é o seguinte, ó. Quando ocorre um desenquadramento de um fundo, tá? Você tem regras próprias. Até o dia que ele estava enquadrado, vale a regra do fundo. Daí em diante, conta a penalidade do desenquadramento. Tá? E na realidade, o investidor está sendo mega prejudicado, né? Por Tá o sendo falho do mega gestor, né? prejudicado. Inclusive, um fundo de índice de renda fixa baseado em LFT. Tá? A gestora parou de ofertar o fundo porque havia uma interpretação de que a LFT tem liquidez diária. Tá?
Então, não comporia aquele prazo longo e tudo mais, tá? Tem esse rolo por aí. Então, vamos lá, ó. Cálculo do imposto. 300, ele ganhou 500 no total, tá? Rendimento durante o desenquadramento, 200. Então, 300, ele foi tributado em 25. Da onde é que saiu esse 25? Aqui, ó. Carteira apresentar prazo igual ou inferior a 180 dias. Em nosso enunciado, a gente disse que o prazo médio era 180, tá? Então, R$ 300, 25%, 75 de imposto. A partir do desenquadramento, tá? Ele auferiu R$ 200, só que aí a alíquota pula para 30. Soma as duas, 135. Valor de resgate líquido, 1.365. Os 1.500 menos 135, que era pedido, resgate líquido 365. Tá? Cada tipo de fundo, tá, tem regras específicas de desenquadramento. Por exemplo, o fundo de renda fixa de longo prazo. Quando ele desenquadra, passa a ser tributado como fundo de curto. Tá? E tem regras, inclusive, tá, para ele voltar a obedecer aquele enquadramento anterior. Muitas vezes, ele só pode voltar no exercício seguinte. Tá? Um fundo de ações se desenquadra, ele não pode ficar mais que 45 dias desenquadrado, pode ter no máximo 3 desenquadramentos durante o ano, tá? E o somatório dos 3, se ele tiver 4, que seja de 2, 3 dias, já está ferrado. O renda fixa também, de longo, ele passa a ser curto. Então, apura qual é o rendimento até a data do desenquadramento e aplica a alíquota vigente. Aí, a alíquota seguinte dos rendimentos gerados a partir da data do enquadramento, a nova alíquota, que é punitiva. Então, você tem casos de desenquadramento. Por exemplo, o renda fixa desenquadrar, renda fixa de longo prazo, desenquadrar para 20. Até aquela data, você tinha uma regra, daí em diante, você tem somente 2 alíquotas, 22,5 ou 20. Tá? E você só pode voltar no exercício seguinte se no final do ano ele já tiver com a carteira acima do prazo dele. Fundo de ações, no mínimo 67%. Tá? Ele pode desenquadrar desde que ele não passe de 50% do montante. Quando é que ele pode voltar? Ah, depois de 12 meses, aí já não é um ano. Tá? Fundo imobiliário. Se o fundo tem 50 cotistas, todos eles têm isenção do imposto de renda. Tá ok? Se ele deixa de ter 50 cotistas, todos os cotistas passam a ser tributados nos rendimentos em 20%. Outra regrinha de fundo imobiliário. Se um cotista tem mais, ele tem lá 2.000 cotistas, tem mais de 50 cotistas, é negociado em bolsa, mas um cotista tem mais de 10% das cotas, ele não tem isenção, não prejudica os outros. Tá? Então, tem que entender um pouquinho disso aqui também, vocês devem ter visto lá na tributação de fundos. Vamos para umas questões mais simplinhas agora, vai. Você mantém uma carteira diversificada de investimentos divididos nos seguintes ativos: ações, futuros de dólar, ouro, ativo financeiro e opções, todos negociados na B3. Fundo de renda fixa, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em agronegócio, fundo de investimento de infraestrutura. Em termos de compensação de resultado, lucros e prejuízos, é possível compensar os resultados de quais ativos? Então, eu tenho esses ativos,
tá? Suponha a minha carteira tem tudo isso aí. Eu tenho lucro em um e prejuízo em outros. O que eu posso computar? O que eu posso compensar? Todos os ativos relacionados no item 1, exceto o ouro, ativo financeiro. Ou posso compensar o 3, fundo de investimento imobiliário, com o 4, fundo de investimento em agronegócio. Se eu tiver prejuízo num e lucro no outro, eu posso compensar. Ou 2 e 5, fundo de renda fixa com fundo de investimento em infraestrutura. Ou 3, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em agronegócio e fundo de investimento em infraestrutura. O que é possível compensar aí? Um minutinho. Priscila, você não cansou de chutar ainda, né? Você está com a pontaria boa hoje. Professor, essa daí eu não me lembro muito bem, mas o que eu lembro é que, tipo, eu posso compensar desde que seja do mesmo gestor, não é? Não, 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 não. Não. Isso é, veja bem, isso você pode fazer fundo de renda fixa, tá? Você teve prejuízo num fundo de renda fixa da Bradesco Asset e tem lucro num fundo de Itaú. Você não consegue compensar porque são gestores diferentes. Porém, Ok. presta atenção no seguinte: você aplica num fundo do Bradesco de renda fixa e num fundo do Itaú de renda fixa através de uma plataforma. Ó, não é marketing, vou usar a XP, tá? Eu invisto nesses fundos através da XP. Aí eu posso compensar. A regra de compensação é a seguinte: o mesmo gestor ou a mesma plataforma, porque aí ele sabe quanto eu tenho de prejuízo num e lucro no outro, tá? Porque se fossem gestores separados eu não conseguiria, e fundos de mesma natureza. Ou seja, se eu tive prejuízo em renda fixa de longo prazo, eu só posso compensar com lucros de renda fixa a longo prazo. Curto prazo com curto prazo, tá? Então, mesmo gestor ou gestores diferentes dentro da mesma plataforma. E aí a mesma alíquota. Sempre tem que ser as mesmas alíquotas. Então, aqui, ó, a resposta correta disso é o item B. Por que não é o A? O A eu posso compensar lucros e prejuízos de todos esses ativos, inclusive o ouro ativo financeiro, ouro negociado na B3. Só que a minha alternativa A fala exceto o ouro ativo financeiro. Então, esse exceto o ouro ativo financeiro invalida a questão, tá? Renda variável de mesma alíquota, mas o ouro invalida a questão, tá? Ele pode ser, se eu tenho lucro em ações e tenho prejuízo em ouro, desde que eu realize o lucro nas ações e prejuízo em ouro, eu posso compensar, tá? Fundo de renda fixa, só pode haver compensação de mesma natureza e alíquota, curto prazo, longo prazo, desde que no mesmo administrador ou plataforma de investimento. Isso aqui é uma coisa que o pessoal que montou plataforma brigou e ganhou. Fundo de investimento imobiliário, ele tem a mesma alíquota que o FIAGRO, tá? E fundo de investimento de agronegócio eu posso compensar, ou seja, se eu perdi em imobiliário e ganhei em agro, eu posso jogar um contra o outro e apurar o resultado pelo líquido, tá? Por que eu não posso compensar contra fundos de investimento em infraestrutura? Porque esse fundo é isento de imposto de renda, tanto para os rendimentos quanto o ganho de capital. Ora, se o fundo é isento e eu tenho prejuízo nele, se eu tenho lucro, eu não pago imposto, certo? E se eu tenho prejuízo,
Como ele não é tributável, eu não posso usar esse prejuízo para deduzir de outros. Essa é uma pergunta que eu sei que nunca caiu. E seria uma perguntinha bem inteligente, viu? Tem que ser no mesmo, professor, tem que ser no mesmo exercício ou Não, não? não. Em qual deles? Vamos lá. Renda É, fixa? enfim, quando eu posso fazer a compensação entre fundos, né, ou entre ativos, se tem que ser no mesmo ano. Não, não. Desde que você, se for, por exemplo, ações, os ativos de renda variável, se você tem prejuízo e você reporta na sua declaração anual de ajuste, você leva ele para o exercício seguinte até a exaustão, tá? Tá, ações eu lembrava, fundos que eu não lembro. Fundos, fundo de renda fixa, por exemplo, você não faz a compensação na declaração. Quem faz é o administrador ou a plataforma. E aqui a regra é a seguinte: se eu tive um prejuízo, fiquei muito feliz, fiquei pé da vida e zerei o fundo. Aquele prejuízo eu só posso recuperar até o final do ano seguinte, em que eu zerei. Tá? Então, se eu voltar a aplicar no mesmo administrador ou na mesma plataforma, no mesmo fundo, longo prazo, perdi em longo, aplico em longo, curto em curto, eu só posso, se eu zerei o fundo, eu só posso no ano seguinte. Se eu não zerei, se eu deixei uma cotinha lá, tá? O meu prejuízo vai até a exaustão. Eu volto a aplicar nele e ele vai calculando quanto eu tenho de renda, quanto eu teria de imposto e vai deduzindo automaticamente. Embora o administrador não seja obrigado a fazê-lo, a Receita permite que faça desde que ele tenha controle. Ele não é obrigado, mas todos eles fazem porque é uma forma de retenção do cliente quando ele tem prejuízo. Tá? Esses outros aqui, você reporta os seus lucros na declaração anual, o investimento imobiliário, o agronegócio, tá? Tanto é que na declaração do último ano, ela não separou nada de FI e FIAGRO, você declara tudo junto, porque eles têm a mesma alíquota, os dois são tributados, o ganho de capital em 20% e o rendimento é isento. Tá? Ok. Essa aqui é uma questão que dificilmente vai cair, tá? Mas o que acontece aqui? Eu coloquei essa questão porque alguém, na época da prova anterior, estava com problema, não sabia o que fazer. Né? A resposta correta é A, é a alternativa A, porque o VGBL deve ser declarado na ficha de pagamentos efetuados, código 36. Tudo que você paga, você declara. Tá? O VGBL deve ser declarado na ficha de bens e direitos, grupo 99, código 6. O PGBL, ficha de pagamento, código 36. PGBL deve ser declarado na ficha do código 99 e 99, item 99. PGBL somente são declaradas as contribuições. Tá? Então, aqui, ó, PGBL não entra na ficha de bens e direitos. Tá? Só as contribuições, só entra o pagamento. Por isso que esta aqui, ó, tá inválida. O PGBL deve ser declarado na ficha de bens e direitos? Não. O VGBL, sim. Tá? O VGBL compõe teu patrimônio e deve reportar somente na contribuição, rendimentos não. E tem um outro código 37, esse aqui, ó, pagamentos efetuados, código 37. Esse código 37 é para
as contribuições do funcionalismo público. Tá? Tá aqui, ó. Previdência complementar, FAP. Tá? Então, você põe os dados do pagamento, quanto você recolheu. Bens e direitos, outros, VGBL. Tá? Nunca vai em bem e direito PGBL. Ok? E aqui o código 37, unidade de pagamento, ó, entidade de previdência complementar que trata o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição é funcionário público. Tá? Aqui, aquelas contribuições do funcionalismo público. Pessoal, vamos matar mais essa, vai. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que sempre fazer é você raciocinar os seus investimentos pelo valor líquido, que é o que realmente fica no teu bolso. Tá? Então, vamos lá. Seu cliente enfrentou uma emergência financeira e precisa fazer caixa de 30 mil em até 72 horas úteis. A carteira do seu cliente possui várias aplicações financeiras em ações, ouro, CDB, Tesouro Direto, LFT, tá? E a partir de amanhã está rendendo 12,65, ok? Saiu a Selic, caiu meio ponto, tá? Então, na sua opinião, qual a opção menos gravosa em termos tributários para gerar liquidez? Vender 30 mil ações no mercado à vista, desde que com lucro inferior a 20 mil. Vender 30 mil que possuem ouro ativo financeiro. Vender 20 mil em ações à vista e mais 10 mil em ouro ativo financeiro. Ou vender os 30 mil investido em LFTs, tem um L a mais aqui, cuja tributação é exclusiva de fonte e que está na alíquota de 17,5%. Muito bem. O que já está na alíquota de 17,5%, pessoal, é imposto morto. Tá? Mas seria a melhor opção vender isso, resgatar o que está no Tesouro Direto? Não. Porque dependendo do prazo, essa alíquota, se o investimento estiver próximo de mudar de faixa, estiver próximo lá dos 700 dias, tá? Ele, se passar de 721 dias, ele cai 2,5 pontos, percentual, a alíquota vai ser 15% sobre todo o rendimento acumulado. Então, sempre tem, quando você tem que optar por sacrificar algum ativo, veja qual é o menos danoso, tá? E manda bala. Se essa alíquota tivesse em 15%, ok, talvez fosse vantagem eu sacar os 30 mil ali. Por quê? Porque eu vou pagar 15% e esse 15% eu vou pagar sempre, mesmo que eu vá até o vencimento do título, seja daqui a 10, 15 dias ou daqui a 5, 10 anos. Tá? Se eu vender 30 mil em ações e o meu lucro for inferior a 20 mil, eu tenho isenção de imposto? Ações à vista. Eu tenho isenção de imposto? Não. Porque a isenção não é pelo lucro, é pelo valor de venda. Se eu vender 20 mil de ações à vista, eu posso ter ganho 19.500. Tributação zero. Se eu vender 20 mil e 10 centavos, eu vou ter que tributar todo o meu lucro em 15%. Tá? Muito bem. Vender 30 mil que eu possuo em ouro ativo financeiro, eu vou ser tributado? Vou. Porém,
Esse limite de isenção para vendas em ações à vista e ouro também tem o mesmo limite de 20 mil mês. E os dois limites são individuais. Então, se eu precisasse de 40 mil, eu poderia vender 20 mil de ações à vista, valor de venda, não valor líquido, tá? Descontada as taxas de corretagem, não. Valor de venda, tá? Se eu tenho lá 1.000 ações a R$ 20 cada e eu vender as 20 mil, vender as 1.000 ações, meu valor de venda foi 20 mil. Eu recebi 19.900 e tá. Não, se eu vender 20.005, eu já tenho que tributar integralmente o meu ganho de capital. Tá? A mesma com o ouro ativo financeiro. Tá? Então, o limite é individual. Para o O ouro, eu tenho limite, limite de isenção até 20 mil, ouro ativo financeiro, e de ações, se eu vender até 20. 20 mil, também isenção. Isso. Valor Nossa, eu de jurava que venda, era somado os alienação. dois. Não, são limites individuais. Que lindo! Amei, professor. Gostou? Tá bom. Muito bom. Então, valeu a aula. Pessoal, nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões para ver amanhã, tá? E, além disso, no final, vocês vão ter alguns slides com explicações. Deixa eu dar só uma mostrada aqui. Aqui nós encerramos a parte do simulado e aqui tem algumas coisas, informações, tá? E vocês vão... Não está no material, acho que foi passado para vocês nas aulas ao vivo, mas vocês terão isso e nós vamos falar sobre isso, tá? Ok? Então, tem alguns detalhes aqui que vocês puderem ver isso aí, está no material de vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente mata amanhã. Sobre hoje, que nós paramos na questão 17, ok? Alguma dúvida? Reclamações? 5 minutos para consultoria gratuita. Tá bom, pessoal? São 20h44. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Simone? Oi, Simone. Ontem eu esqueci de liberar a sala. Vou liberar hoje. Marcondes, alguma dúvida ainda não? Ele também estava no campo, aí tipo, não queria mais. Ô, professor. Jogou a merda no ventilador na frente de todo mundo, assim. Eu vi você pegando uma amiga da mãe, eu assim. Aí começou uma bololô, ele estava em resumo, mas